tempo passou. Naquele momento, parecia que alguém havia partido deste mundo, deixando para os seus discípulos, amigos, ouvintes, a missão de viver e multiplicar a sua instrução, que era o eco da instrução divina e espiritual, nascida da fonte do coração da hierarquia e ofertada como dádiva para os corações dos homens. Uma voz que parecia ter sido silenciada falou mais em silêncio do que em seus 86 anos de vida. Atingiu mais ouvintes do que em seus 30 anos de instrução transmitida. Levou-nos a pensar então, o que é a morte? O que é a vida? Uma instrução verdadeira perdura no tempo, não tem tempo, é eterna, e qualquer um que a ouvir a sentirá presente, real. Isso é o que vivemos através do que ele nos deixou. Muitos dos que hoje o escutam perguntam onde ele está, como conhecê-lo. Aquele que sempre nos falou do eterno foi para o eterno e dali segue transmitindo suas instruções, segue chamando as consciências, sensibilizando os corações. Este vídeo é uma mostra das almas que continuam sendo tocadas, muitas das quais, aparentemente, ele não pôde conhecer, mas elas puderam escutá-lo e desfrutaram do despertar que ainda habita em suas palavras, porque são palavras da hierarquia. Todas as complicações estão em níveis de corpo. Corpo físico, corpo astral emocional e corpo mental. E nós já devíamos estar preparados para não estarmos envolvidos com essas coisas. Então não estamos mais naquela época de ficar fazendo exercício para os corpos. Porque esses corpos já assimilaram tudo o que tinham que assimilar, já estão com a dificuldade que têm que ter e já estão com a entrega que fizeram. E nós temos que estar na fé e no amor naquilo que estamos fazendo. Na fé e no amor. É muito simples. E se vocês se concentram na fé e no amor, isto é tudo resolvido. É o que é preciso nesse tempo. E aí essa sensação de não estar orando mais como antes, de não estar mais fazendo como antes, de não saber o que fez para não estar. Isto tudo é a primeira tentação. A única coisa que é pedido é que confie nele, porque no momento em que a gente confiar nele verdadeiramente e ele disser mude de vida, quem confia segue. Então se nós não mudamos de vida é porque não confiamos nele. E enquanto você não se desapega de si, todas essas coisas são uma teoria.
tudo isso é teoria. Porque para você sentir a energia búdica, se você é mental, tem que evoluir para a energia búdica, para a intuição, você precisa abandonar as coisas que te mantêm no mundo mental. E abandonar as coisas não é desencarnar e passar para um plano sutil, porque para passar para um plano sutil precisa estar muito puro. Não é isso. É você precisa realmente se desapegar de tudo aquilo que é mental, de tudo aquilo que é pensamento, de tudo aquilo que é forma, de tudo aquilo que é ilusão. Até que chega numa vida em que você se desapegou o suficiente e aí consegue se desapegar de si. Aí quando você se desapegou de si, você vai se tornar um instrumento da energia superior. O coração recebe o amor da hierarquia, o coração acolhe o amor da hierarquia. Se existe uma hierarquia superior falando com vocês, como Maria fala com vocês sempre, Cristo fala com vocês sempre, ela está contando com o coração para esse contato. Ela não está contando com a mente, ela não está contando com o corpo emocional. Embora tudo isso entre no barco, mas ela está contando com o coração. É ali, é a área nossa que pode perceber, que pode sentir, que pode reconhecer um amor diferente. Um amor diferente disto que aqui na Terra a gente chama de amor e que não é. Então, para nós sentirmos o amor, ou algo diferente disso que consideramos amor, nós temos que contar com o coração. Aqueles que estão pensando neste momento, isso não é comigo porque eu sou muito atrasado, sou muito duro e muito denso, não é não. Porque não é cada um, é a humanidade toda que está no processo. Então mesmo que você se ache tão incapaz, alguém deve ser capaz. Você tente, se esforce, porque vai por mais uma coisinha aí dentro. É a humanidade que tem que subir, não é você, compreende? Você vai trabalhar por todos. Não vai trabalhar só por você. Você vai trabalhar por todos. Mesmo que ninguém mais faça, só você, você vai trabalhar por todos. Compreende o que é? De que se trata? Amor e humildade. Então, digamos que ninguém faça. Se você já soube por um centro planetário que deve fazer isto, faça. Isso chama-se amor e humildade. Vou fazer uma coisa que eu não estou entendendo. Humildade. Esta vida aqui que é em função desta vida maior. Então estas são as dimensões desse centro espiritual. E nós somos convidados a reverenciar essas dimensões, somos convidados a ter reverência por isso que não é muito deste mundo, embora na aparência e aqui na vida externa nós tenhamos mesmo que ser deste mundo, e o quanto mais discretos e o quanto mais humildes e o quanto mais modestos formos,
mais espaço haverá na nossa consciência e na nossa vida aqui para estas coisas, que realmente não são desta terra, mas que são as coisas que as nossas almas estão buscando. Isto são os estados que os nossos seres estão buscando. E se nós tivermos isso tudo presente, e se estivermos numa atitude de reverência perante tudo isto, muitas transformações vão acontecer no nosso ser. O melhor ensinamento é o exemplo. Depois vêm as outras formas, que variam segundo a necessidade e segundo a maturidade das almas. A forma do ensinamento emerge por si. O principal é o exemplo. Não há quem não veja o exemplo. Sem você falar nada, é o exemplo. Isso é o melhor ensinamento. Se uma alma é madura, ela pode absorver um ensinamento falado. Ela pode absorver vários tipos de ensinamento, além do exemplo. Mas se a alma não é madura, se a alma não está preparada para certas coisas, ou se a alma da criança não tem experiência naquele sentido, é o exemplo que ela vai absorver. Principalmente se você tem um nível de compreensão das coisas diferente. Aí é que não adianta você estar com doutrinação. Então, aí é só mesmo o exemplo. Do ponto de vista da energia, existe um grau de abertura naqueles que se doam. As pessoas não se doam no mesmo grau. Existe um grau de abertura nas pessoas que se doam. E, portanto, aquela energia da alma que passa ali, ela é filtrada por aquele grau que aquele veículo passa. E quem recebe também se abre por graus. As pessoas não recebem as coisas do céu igualmente. Cada uma recebe num grau. E quando o grau daquele que representa a dádiva e o grau daquele que está recebendo é igual, corresponde, então é uma questão de identidade de graus. Não quer dizer que nós estejamos nos doando perfeitamente e nem que o outro esteja recebendo perfeitamente. Quer dizer que a doação e a recepção estão no mesmo grau. E quando não está no mesmo grau, um ou outro sente alguma coisa que não está bem. E por isso que nós teríamos que afinar cada vez mais o nosso grau de receptividade e afinar o nosso grau de doação. E isto se acontece e isto se consegue se nós continuamente estamos nos revezando, isto é, ora eu dou e o outro recebe, ora o outro doa e eu recebo, e isto deve ser um revezamento contínuo, isto deve ser uma situação de contínuo movimento, de dar e receber, e que você não se habitue na posição de quem recebe e que o outro também não prefira ficar na posição de quem se doa, porque é orgulhoso, o orgulho sempre emerge, a vaidade sempre emerge, até no fim. E aqui o primeiro compromisso de quem está visando uma vida maior é decidir-se pelo caminho do despertar. Então, nós devemos estar decididos a não estarmos mais adormecidos, porque a nossa situação terrestre como humanidade é de uma humanidade adormecida. E decidir-se pelo caminho do despertar é muito básico, porque se nós não decidimos despertar do sono no qual vivemos atualmente, se nós não decidirmos despertar, não há movimento neste sentido,
Porque aqueles que já despertaram sabem muito bem que não podem forçar, não podem acordar ninguém. É preciso que o ser amadureça, preciso que o ser tenha já uma certa experiência para ele reconhecer que quase nada sabe da vida verdadeira, da vida planetária, da vida universal, da vida cósmica. É preciso que ele desperte a uma certa altura e que decida continuar com os olhos abertos. E aí então começar um processo evolutivo. Nós ouvimos uma coisa, absorvemos aquilo e, se aplicamos, mudamos de ponto, adquirimos uma nova compreensão, uma nova prática da vida. Aí vamos ouvir de novo aquela mesma lei e vamos ver ali uma coisa nova. Isto é, nós vamos compreender a lei em um outro plano, vamos compreender um outro nível da lei. Mas nós só podemos compreender os vários aspectos de uma lei, os vários níveis de um ensinamento, à medida que a gente vai pondo em prática o que ouviu, pondo em prática o que recebeu. Se você põe em prática, se você vive aquilo, você volta a ouvir a mesma lei, mas você vai ver uma coisa diferente ali, porque aquilo não se restringe a um nível só. Aquilo está em vários níveis. E a gente vê que aquilo faz um efeito diferente sobre nós. A nossa própria reação diante daquilo é diferente. E nós sentimos uma energia diferente também nos nossos corpos, à medida que vamos entrando em contato com uma coisa aparentemente conhecida. E uma pessoa está perguntando o que significa, na prática, viver com o coração aberto. Eu acho que nós abrimos o coração quando aguardamos e temos fé que os sinais para nós vêm dele, vêm do coração. O coração é uma área na nossa consciência e também no nosso corpo físico, num certo sentido. O coração é uma área onde a alma está ancorada. Quando nós estamos encarnados, é como se simbolicamente a alma estivesse ancorada no coração. Este é o ponto do corpo, aonde a alma simbolicamente está ancorada. E por que será? Não que o coração é esta área cardíaca, por que será que é aí? É porque esta área não pensa, esta área sabe, muito diferente. Então é por isso que a alma está encarnada aí, porque esta alma sabe onde deve estar de forma mais segura. Porque a mente, embora possa nos ajudar em certos momentos, a mente analítica, por exemplo, é um dos maiores obstáculos para que a alma consiga se expressar através dos corpos. Então, o coração, onde não existe mente, no coração existe compreensão, no coração existe uma sabedoria direta. Então, esta foi a área escolhida. Isto é, foi escolhida porque aí a alma se sente, parece que muito melhor do que se estivesse ancorada na cabeça ou ancorada em alguma outra parte do corpo. Então, o coração é aquela área física ou é aquela área humana na qual a alma se sente mais em casa. De todo o nosso corpo, esta área cardíaca é naquela que a alma se sente mais segura, mais à vontade e mais tranquila. A nossa consciência ainda não está focalizada no eterno.
A consciência humana está focalizada no efêmero, no transitório. Você vê o que preocupa as pessoas e o que ocupa as pessoas 24 horas por dia são só coisas transitórias, só coisas efêmeras. As melhores pessoas que se ocupam o dia inteiro de coisas positivas, podemos nos perguntar, ou perguntar a elas: você focaliza a eternidade? Você pensa na eternidade? A sua consciência está na eternidade? Não está, nem um momento. Está só em coisas transitórias, só em coisas passageiras, só em coisas que não são eternas. Nós damos a vida por coisas que vão acabar daqui a pouco. Nós nos ocupamos o dia inteiro por coisas que não têm o menor valor, porque são efêmeras e que devem ser tratadas como coisas passageiras. Então não é que a gente não se ocupe 24 horas por dia das coisas. Temos que nos ocupar porque faz parte das leis desta vida aqui na superfície da Terra. Porque aqui, se você não cuida das coisas, as coisas vão decaindo, as coisas vão degradando-se. Isso vocês veem a todos os momentos. Vocês deixam de cuidar, de olhar, aquilo já começa a desandar. Então, é preciso realmente cuidar das coisas. Só que, ao nós cuidarmos das coisas, devemos ter a consciência que aquilo é passageiro, que aquilo é transitório, que aquilo é mutável, que aquilo é efêmero. E se isso está presente, a sua consciência está no eterno, está naquilo que não são as coisas, que nenhuma coisa é eterna. Depois de se tornarem seres orantes, hão de vencer a si mesmo. Querem vencer a si mesmo? Se põem em oração. Vão orar que vão vencer a si mesmo. Quer dizer, não vai se vencer a si mesmo só quem não orar. Porque em último caso vai orar. Aí tem que vencer. Depois de se tornarem seres orantes, hão de vencer-se a si mesmos, para render-se ao único, a Deus completamente. Primeiro nós temos que vencer a nós mesmos, para depois estarmos realmente completamente entregues. Porque antes de vencer a nós mesmos, ninguém está entregue. Pensa que está, mas não está. Só está entregue quando venceu a si mesmo. O instrumento para vencer a si mesmo já foi dado. É a oração. E cada um ora como quer, cada um ora como pode, desde que faça isso. Porque parece que é o instrumento que nós dispomos no nosso grau evolutivo para conhecermos a nós mesmos e para nos abrirmos àquilo que devemos estar abertos. No nosso momento evolutivo, sem oração, não vai. Isto diz o instrutor. Então está dito, não é? Quando nós estamos contatando esses níveis, o nosso rosto fica iluminado de paz. É como se o nosso rosto, como se a nossa face, tivesse finalmente encontrado o seu trabalho de irradiar a paz, para quem não acredita em paz. E se perguntam como é que isto começa, como começa esse processo, como começa este assunto, como isto começa a ser trabalhado. Isto começa a ser trabalhado, começa a emergir, você começa a encontrar isso, isto começa a acontecer, é à medida que você vai entrando em silêncio, à medida que você vai cultivando o silêncio, que você vai amando o silêncio, e o silêncio é uma palavra muito diferente para cada um de nós. Mas aquilo que para nós é o silêncio, é bom que seja cultivado, aquilo é bom que seja buscado e que a gente procure permanecer naquele silêncio que a gente conseguiu. É o silêncio o ambiente para que esta paz emerja, para que esta paz exista, para que esta paz se relacione,
para que esta paz se irradie. É o silêncio, o exercício, o ambiente para isto. E cada um saberá como trabalhar este ponto. Quando a escuridão descer completamente sobre a Terra, antes vocês precisam vencer todas as provas de estar na escuridão. Vocês precisam aprender a viver na escuridão, a viver nas trevas, para depois, quando a Terra entrar na escuridão, que vem vindo aí os tempos, né? Você já aprendeu a lidar com ela. Você já aprendeu a estar na escuridão, não como um cego, mas eventualmente trabalhando na escuridão. Para isso você precisa dominar esta escuridão. Você precisa estar nesta escuridão consciente de onde você está e como você está nessa escuridão. Aqui você já deve estar formado, já deve estar preparado, a sua fé já deve ter chegado num certo grau que você, dentro da escuridão, saiba que é isto mesmo. Saiba que aí está acontecendo um processo de serviço, um processo evolutivo de ordem superior. Então não pense que essa luz que os aspirantes vão recebendo quando caminham, esta clareza, isto tudo que dura muito. Isto tudo, esta compreensão, esta luz, esse caminhar na luz, esse avançar estimulante, isto tudo, isto vai nos amadurecendo. Mas quando nós estamos maduros, quando nós já ficamos adultos neste processo interior, nós vamos entrando nesta escuridão e não numa luz maior como pensam os esperançosos. Você vai entrando nesta escuridão, mas aqui você já tem preparo para saber aonde você está entrando, para saber o que você vai fazer, o que você vai encontrar e o que você vai servir nessa escuridão. Para você realmente estar totalmente lúcido, você precisa passar por essa escuridão. Você precisa conviver com esta escuridão, lidar com esta escuridão, começar a dissolver essa escuridão, para depois você entrar neste processo luminoso de luz progressiva, conscientemente. Mas onde você vai buscar o valor em si para estar na luz? Só tendo servido dentro da escuridão. Como poderemos viver na prática o mandamento de amar os inimigos e ao mesmo tempo desejar não mais conviver com as pessoas que nos fazem mal? Bem, veja, quando você ama de verdade, o amor resolve tudo, o amor resolve qualquer coisa. De forma, se você chega a se trabalhar para amar o inimigo, para você amar aquilo que quer te prejudicar, você não tem mais ideia nenhuma a não ser amar aquilo. Se está amando mesmo, porque é o fato de você amar o inimigo é que vai resolver todos esses problemas que a sua mente está apresentando. Quando você ama o seu inimigo de verdade, esse amor vai resolver todos os outros problemas. Esse amor vai resolver todas as questões da sua mente. Nós temos que mudar de vida, nós temos que fazer refletir na nossa vida externa, a nossa vida interior. Então nós estamos aqui para entrar na vida interior, para começar uma vida interior. Nós estamos aqui para viver internamente, que é para isto ir, então, passando para a nossa vida externa. Não estamos aqui para espiritualizar a vida, porque isto todo mundo faz. Aqui precisa realmente mudar a vida.
O nível que vai começar a nos conectar com níveis superiores de consciência, com níveis de vida superiores, é o alto mental, não o baixo mental, onde nós temos nossa leitura, televisão e tudo isso. Mas no alto mental é que você vai começar a ter os elementos para começar a contatar com a vida superior. Bem, é a partir da sua estada no alto mental é que você começa, inclusive, a ter um contato mais direto, interno, com o ensinamento espiritual. E com o contato direto com esse ensinamento espiritual, então começa a vir uma evolução mais acelerada, uma evolução mais decisiva e que nós também deveríamos nos preparar para ela. Aliás, deveríamos procurá-la para conseguirmos sair desse emaranhado de coisas nas quais estamos desde a criação, desde o início. E quanto mais nós pensamos nos nossos conflitos, quanto mais nós ficamos ligados aos nossos conflitos, mais eles custam para se dissolver. Os conflitos são aquelas coisas que, se você quiser acabar com eles, não deve pensar neles. Isto é uma heresia enorme, né, diante da psicologia. Mas, infelizmente, é assim. Quer dizer, você, para ficar livre de um conflito, você precisa nem pensar nesse conflito. Não pense nisso, pense em outra coisa. E aí você não vai alimentando esse conflito. E aí o seu espírito, a sua alma, vai entender que você quer liberar desse conflito. Se você nem pensa mais nele, então você precisa realmente descansar um pouco dele ou ser liberado. E aí vem uma energia superior da sua alma ou do seu espírito, ou de alguma força evolutiva que esteja para te ajudar. Então, isto vem e você pode, então, ter algum resultado. Mas não é uma questão de morar na Alemanha ou de morar em qualquer outro lugar. Isso se resolve em si. Bem, então isso seria o exercício. Nós não ficarmos coligados com aquilo que é negativo, com aquilo que são as nossas dúvidas, aquilo que são os nossos medos, aquilo que são as nossas imperfeições, aquilo que são os nossos defeitos. Não ficar coligado com isto, mas se voltar para tudo aquilo que é mais elevado e mais alto. E aí nós podemos ser ajudados por vários recursos. Podemos ser ajudados pela música, podemos ser ajudados pela leitura, podemos ser ajudados pela oração, pelo serviço. Se estamos prestando serviço, por exemplo, para alguém que é necessitado, isto já nos coloca num outro plano, coloca num outro nível. E a própria energia do serviço, que é uma energia da alma, a própria energia do serviço que estamos prestando, vai então formando essa espécie de cúpula, não? E que vai te envolvendo. E isto são formas que a gente tem para cuidar disso. E se nós estivermos trabalhando a concentração, querendo levá-la para dentro, qualquer coisa que seja junto conosco, olha, mesmo a coisa mais ideal deste mundo, tudo tem que ser deixado internamente. Porque senão esse trabalho não vai fazer todo o efeito que ele poderia fazer, ele vai fazer em parte. E claro que aquele efeito que ele não puder fazer nesta encarnação, porque a personalidade não solta tudo, claro que a repercussão positiva virá numa vida sucessiva. Então, numa vida sucessiva,
Quando o indivíduo começa o processo, parece que tudo acontece por uma graça especial. Não, é porque ele já trabalhou anteriormente. Então, mesmo quem não solta tudo, mesmo quem segura alguma coisa, de uma certa forma está trabalhando. E algo está sempre acontecendo. A educação ainda está impingindo coisas às crianças, quando a educação deveria estar extraindo das crianças o que elas têm para nos dizer, para nos contar, e aquilo que elas conhecem, inclusive dos mundos paralelos. Porque elas têm este conhecimento, elas vieram com esse conhecimento. E nós precisamos ter muito cuidado para não embotarmos isto. Não fazermos com as crianças o que fizeram conosco, que era uma outra etapa, que era um outro tempo. As crianças sabem coisas dos mundos paralelos que nós não temos notícias. Quando eu falo às crianças, eu digo às almas que estão ali dentro. Então é muito importante que estas almas emerjam, que estas almas sejam atraídas aqui para fora, que estas almas possam se exprimir. Então, nós teríamos que, algum dia, aprendermos a trabalhar com crianças. E nós trabalhamos pela nova humanidade, não é fazendo trabalhos externos, porque tudo que é externo vai ter seu rumo. Nós vamos trabalhar pela nova humanidade trabalhando a nós mesmos, porque nós somos parte da humanidade. Agora precisamos ver se nós somos parte desta humanidade que vai desaparecer como humanidade assim como ela é, ou se nós já somos interiormente, com a nossa consciência, parte da nova. E se somos parte da nova, devemos estar fazendo alguma coisa para que isto aconteça. E esse cavaleiro negro do terceiro selo é também aquela parte do Apocalipse que diz respeito à fome existente no planeta. E por mais que haja organizações, por mais que vocês deem esmolas, por mais que vocês distribuam comida, o Apocalipse está aí, a fome está aí instalada. E as revoltas sociais em diferentes partes do mundo. Todas as revoltas sociais fazem parte do Apocalipse. Elas são retrato das condições interiores das pessoas. São as condições interiores dos seres humanos que produzem isto que se chama de revoltas sociais. Porque na revolta social, as pessoas revelam o que realmente elas têm dentro, diante de certas necessidades. Então este cavaleiro foi eficientíssimo até hoje. Alguns clarividentes viram coisas interessantes com respeito aos seres elementais da natureza. Os elementais são atraídos por muitas coisas que acontecem. E num trabalho de oração, não só os anjos são atraídos ou estão presentes, mas os elementais também. E os elementais da natureza não têm uma inteligência como a nossa. Os elementais da natureza não têm, por exemplo, mente. Então, esses elementais da natureza, eles vão se tornando ou vão agindo também segundo o ambiente em que encontram. Então, se nós criamos um ambiente harmonioso, um ambiente tranquilo,
um ambiente equilibrado nos nossos momentos de oração, esses elementais que se aproximam vão entrando neste ambiente, vão alimentando isto, vão ampliando isto e passam a colaborar com o nosso serviço. E esses elementais que são atraídos nessas circunstâncias e que começam a colaborar nesse sentido, podem até nos passar informações a respeito de coisas que eles estão vendo que vão acontecer, porque eles estão em outros planos. Então estão vendo claramente o que vai acontecer, principalmente no campo fenomênico da natureza. Quem é que não tem expectativas? Quem é que não tem aspirações? Quem é que não tem desejos? Tudo isso tem que sair e tem que ser substituído por, em vez de você ter os seus desejos, você tem que substituir isso por desejar seguir uma vontade maior que você não conhece, que não é sua. Entende? Então, mesmo as nossas boas intenções, nós temos que nos esvaziar delas, porque senão nós não chegamos a conhecer qual é o projeto para a nossa vida. E é preciso canalizar todo o amor, canalizar todas as nossas intenções para aquilo que é essa vontade maior para nós, que nós não sabemos qual é. Algum de vocês sabe qual é a vontade maior para vocês? Eu luto para descobrir isto. Vocês sabem qual é a vontade maior para vocês? Qual é a vontade do universo para vocês? Então veja como é necessário a gente se esvaziar, para ter isso claro. Esta transmissão surgiu porque, neste momento, há muitos seres nas comunidades que não estão compreendendo como é que irmãos nossos erram tanto e são tratados como se não tivessem errado. Não é que são tratados como se não tivessem errado. Eles estão sendo tratados como espíritos, estão sendo tratados como almas. E o que eles fizeram está na lei do karma. O que eles fizeram, os senhores do karma estão anotando nos livros e os senhores do karma vão resolver o que fazer dentro da lei. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não somos os senhores do karma. Nós temos que ver o ser como ele é e agir com o ser e entregar o que ele fez aos senhores do karma. Entregar o que ele fez àqueles que simbolicamente estão sempre com aqueles grandes livros escrevendo alguma coisa ou lendo alguma coisa ali, simbolicamente. Mas isso existe no mundo dos símbolos. A gente, como dizia São Paulo, Paulo de Tarso, a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Isso é uma circunstância desta vida humana, aqui na Terra. Nesta vida humana, você não chega a fazer o bem que gostaria, mas faz o mal que não gostaria. Vocês sabem disso. Então, sem perceber, vocês estão fazendo mal. É que estão fazendo tão pouco que não dá nem para ter consciência disso. Mas você está sempre fazendo um pouco de mal que não quer. Se você olha para uma pessoa
e pensa algo dela, você já está fazendo mal. Porque o que você pensa dela vira uma forma pensamento e vai se aplicar sobre ela. E ela fica com aquela forma pensamento sua colada nela. Você já fez o mal, só porque pensou nela. Viu? Então a gente está fazendo mal mesmo que não queira. Então aí precisa que a gente esteja na vida sem se impressionar muito com essas coisas, porque essas coisas são da vida e a gente tem que viver, tem que aceitar e fazer isto da melhor maneira possível. E nunca estar distraído, porque a distração nos leva a esquecer de tudo isso e quando a gente vê está com um mundo de purgatório armado e de inferno armado, porque se distraiu. E a gente se distrai com coisas mínimas e acha que não tem importância. Tem importância sim. O princípio da degradação é você se distrair. Então, se você se distrai com alguma coisa, aquele é um princípio que vai continuar numa distração maior e cada vez maior, até que você se distrai completamente e esquece do que você veio fazer na Terra, esquece de que você aqui está preparando o seu caminho futuro, esquece que você está aqui para preparar a nova humanidade, você esquece de tudo, porque se distraiu. E a distração vai aumentando. E chega num ponto que você se distraiu tanto que não pensa mais nessas coisas. E nós estamos falando de rir de nós mesmos, né? Na hora das reações. E eu tinha uma amiga que considerava os veículos dela, considerava o ego dela, cavalos. Então ela dizia, hoje eu estou bem montada. Um cavalo era o mental, outro cavalo era o emocional, outro era o etérico físico e outro era o ego. O ego parece que era um cavalo grande, um cavalo daqueles. E ela dizia, meus cavalos hoje estão ótimos. Outro dia eu levantava e dizia, não, eu não consegui montar direito hoje no fulano. Eu me lembrei porque uma pessoa aqui sonhou que a madrinha dela, que a quer muito bem, num sonho, lhe deu de presente 4 cavalos. Esta está na escola daquela minha amiga, vai entrar na escola daquela minha amiga. Então, esta madrinha dela que a quer muito bem, naturalmente, graças a esse amor, ela já está recebendo 4 cavalos, isto é, ela já está recebendo a possibilidade de se domar. E ela achou o sonho meio esquisito, meio sem sentido, mas não é nada de sem sentido. É uma energia para você se domar. Então já recebeu esta energia e agora monte cavalo na sua mente, monte cavalo nas suas emoções, monte cavalo nas suas ações e monte cavalo nas suas reações de personalidade que vai dar certo. Porque veja, quando os cavalos chegaram no sonho, imediatamente 2 se deitaram nos pés dela. E um virou de barriga para cima, demonstrando rendição. O amor que ela recebeu deste outro ser foi tão grande que já mandou praticamente o trabalho muito bem encaminhado e o trabalho já rendido, o trabalho já feito. Veja como a gente é ajudado, hein? Então esses 2 estavam já deitados. Agora os outros 2 estavam de pé me olhando, mas serenamente e atentamente, com os olhos bem grandes. E aí eu acordei. Cuidado um pouco com esses 2 que estão olhando assim, mas eles também vão aderir. Não tem dúvida, não. Então você
Não tem que ter ansiedade para que as coisas aconteçam e nem para que as coisas se renovem. Isto é uma ansiedade da personalidade, isto é uma coisa do ego. Você tem que se deixar permear por aquilo que o mundo interno está canalizando para você. Porque se você é permeado por aquela energia interna, se você é permeado por aquilo que vem do alto, isto fica depositado em você. E você passa a ser um instrumento de irradiação disto. E esta irradiação renova. Esta irradiação resolve. E esta irradiação, em alguns casos, pode ser válida até para todo o planeta, no qual o ser tem o seu campo de trabalho. Porque nós queremos é estar contentes. Nós não queremos simplesmente estar. Nós queremos estar felizes, estar conscientes, estar bem. Tem alguns que querem estar mal. Mas quer estar mal ou quer estar bem, tudo isso é para ser transcendido. Porque nós queremos é estar, só. Estar, seja como for. Este que é o ponto. Nós temos que estar, seja como for. Nem bem, nem mal, nem mais ou menos, nem nada que se possa qualificar. Você tem que estar. Você tem que estar vigilante e pronto. Vigilante e pronto. Tem que estar nisso. Não importa como. Não importa sentindo o quê. Não importa querendo o quê. Esperando o quê. Porque quando você tem uma decisão de estar vigilante e pronto, você já teve uma vivência suficiente em suas encarnações para saber que a vida desta terra não tem nenhum valor e que, por mais boa que seja no conceito das pessoas, é uma vidinha inferior, que não se compara, não é, com a vida em mundos evoluídos, em mundos adiantados, que estão nos aguardando, que estão nos esperando com as portas abertas. Essas consciências que estão polarizadas em níveis mais elevados, estas consciências que têm uma amplitude maior de compreensão e de conhecimento, de uma certa forma, só estando presentes na órbita da Terra, estão estimulando internamente, ocultamente, como se diz, ocultamente quer dizer não visivelmente. Mas então estas consciências podem estar estimulando internamente e interiormente os eus superiores se comunicarem mais com as personalidades, se comunicarem mais com a sua estrutura externa. Então estas presenças ajudam muito a integração dos seres humanos, a integração dos seres humanos neles mesmos. Porque uma consciência mais adiantada na órbita da Terra, uma consciência que já tenha transcendido esses processos de alinhamento, de fusão de parte externa com parte interna, todos esses processos que a humanidade da superfície está trabalhando, está conduzindo, estas presenças estimulam isto. Então, os seres humanos da Terra podem ter uma maior possibilidade ou uma maior estimulação, por exemplo, para prestarem mais atenção na própria alma.
nós conversarmos ou pensarmos na hierarquia, atrai a vibração sagrada. Nós também conhecemos o poder do pensamento exaltado e nos reunimos com o objetivo de pensar em uníssono sobre o belo. Os membros da hierarquia se reúnem e todos pensam juntos ao mesmo tempo sobre o belo. E isso dá uma vibração. Se eles se juntam a pensar sobre o belo entre eles, isso dá uma vibração que repercute no espaço todo. No espaço todo como uma energia sagrada. Muitos querem saber o que a hierarquia faz, não? A hierarquia, quando não está fazendo uma coisa de emergência, está reunindo com outras para pensar. Porque o pensamento unido dela, emitido para o espaço, faz com que as coisas aconteçam. Temos, por exemplo, a possibilidade de, durante o sono, não é, frequentarmos templos de cura, porque a Terra não é um planeta onde há vida só na superfície. No planeta Terra há vida em outros níveis de consciência também, de forma que durante o sono nós podemos frequentar esses níveis de consciência do planeta. Podemos frequentar isto e durante o sono podemos ser levados àquilo que se chama de locais de cura, que são no planeta, que não são locais físicos, mas o planeta é um planeta riquíssimo, é um planeta muito com muitas possibilidades de nos dar uma evolução e nós teríamos que conhecer todas essas coisas. Pensar fragmenta a realidade, cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos. Sim, porque se eu olho para ele e digo, ele está atento sim, deve estar pensando isso, pronto, eu fragmentei tudo. Porque eu não sei o que está acontecendo nele. Fragmentei tudo. Transformei tudo em pequenos conceitos sobre ele. E nenhum deve estar correto, porque eu não sei o que é ele. Eu não conheço o espírito dele, não conheço a mônada dele. Como é que eu sei o que é ele? Eu saberia o que ele é se eu conhecesse a mônada dele e tivesse um contato com a mônada dele. E as nossas mônadas tivessem, então eu saberia alguma coisa dele. Senão, o que é que eu sei dele? Só sei que ele está encarnado num corpo masculino, que ele está com uma calça cinza, uma camisa azul e que está olhando para mim, comigo, muito atento do que eu estou falando. Só isso, e que está com os braços cruzados, que ele tem um sapato. Só isso, não sei mais nada dele. Qualquer coisa que eu acrescente a isso, eu estou fragmentando a realidade. Eu estou transformando a realidade em pedaços. Veja que é sério, hein? É sério. E nós que pedimos que as pessoas façam voto de silêncio quando entram nos monastérios, é isso que estamos pedindo. Porque isso chama-se silêncio da consciência. Porque é fácil ficar mudo dentro do monastério. Não é muito fácil, mas tem gente que consegue ficar só falar o necessário. Mas não é só isso. Tem que silenciar também com o emocional, tem que silenciar com o mental. E depois a consciência tem que ir ficando silenciosa. Senão está fragmentando toda a vida monástica.
posso partilhar um fato que aconteceu comigo. Eu tenho uma experiência de data de desencarnação prorrogada. A minha data facultativa para o meu eu superior desencarnar ou continuar era 38 anos de idade. Então, quando eu cheguei nos 38 anos, eu estava num momento facultativo, que o meu eu superior poderia desencarnar ou poderia continuar e ir para a data básica, que eu não sei quando é. Eu pude fazer esse estudo pelo que aconteceu aos meus 38 anos e que me foi muito claro e que eu posso partilhar com vocês. Eu tenho que dizer nessa minha partilha que essa minha data era com 38 anos, mas a coisa foi decidida não naquele momento, a coisa foi decidida quando eu tinha 24. Isto é, quando eu tinha 24 anos, eu decidi fazer este caminho totalmente. Mas eu com 24 anos eu disse para mim mesmo, eu prefiro morrer do que fazer a vida comum, porque eu realmente quero ser útil, eu realmente quero servir. E eu disse para mim mesmo, aconteça o que acontecer, eu vou assumir isso, eu estou disponível. Esta decisão minha levou ao que eu vou contar nos meus 38 anos. Então, com esta decisão, dos meus 24 para diante, o meu eu superior, por causa dessa minha decisão, ele pôde me dar uma estimulação que ele não daria normalmente, porque a energia superior não vai nos impulsionar além do previsto para aquela encarnação se nós não quisermos, porque nós não somos obrigados a fazer uma coisa que não está prevista na nossa vida de uma forma mais ampla. Mas como houve essa decisão, quando chegou nos meus 38 anos, eu, como momento facultativo em que eu estava à beira de desencarnar, eu estava para desencarnar. E quando aquele caminhão foi se aproximando, porque era um desencarne num desastre automobilístico que era facultativo. Então eu ia numa Kombi, sentado no banco da frente, por uma estrada, à noite, era uma noite escura, e a estrada era estreita, não tinha muita possibilidade de grandes manobras, era uma estrada do interior, e na direção contrária vinha um caminhão, e eu via os faróis do caminhão, bem claro, bem claramente. E eu via que aquele caminhão não vinha na mão correta, mas aquele caminhão vinha na minha direção. E os faróis vinham, e era uma velocidade, foi uma coisa que se passou em muito pouco tempo, mas que eu pude observar como se ela fosse em câmera lenta, para que eu realmente entendesse o processo. E eu então estava vendo aquele caminhão se aproximar e sem nenhuma possibilidade de sair dali de baixo. E quando parecia que aquele caminhão tinha chegado em cima da Kombi, eu não sei como, porque aí aconteceu um vácuo, um lapso, eu não sei o que aconteceu, mas foi como se a coisa tivesse tido um intervalo e de repente o caminhão não estava mais lá, o caminhão estava do lado e seguindo o seu caminho normal, não houve a batida. Isso foi muito interessante. E isso é uma daquelas coisas que normalmente a gente nem vê acontecer, de tão rápido que foi. Mas na minha percepção, aconteceu como se fosse em câmera lenta, de forma que eu pudesse ver tudo, perceber tudo e perceber o que estava acontecendo. Então eu pude ver que estava tudo armado para haver um desencarne, podendo haver um desencarne bem rápido, e que não aconteceu. E como aquele caminhão saiu da minha frente, eu não sei. Como aquilo aconteceu, eu não sei. Eu não posso dizer, porque houve realmente um branco. Que foi um branco
Entre o caminhão está em cima e depois o caminhão já está lá fora e eu não sei o que é que houve. Mas eu percebi naquele processo que o motorista do caminhão estava dormindo, estava adormecido. E eu percebi também que nós éramos velhos conhecidos. Eu nunca vi este homem antes e nem depois. Foi só este encontro. Mas era um reencontro esse. E nessa minha data facultativa de desencarnar ou não, que foi determinada pela minha escolha de muitos anos atrás, que eu não ia desencarnar nessa data, o esquema do desencarne teve que ser cumprido por causa do karma entre o motorista do caminhão e eu. Aquilo tinha que ser cumprido, aquilo tinha que se passar. E ele tinha que ser instrumento para o meu desencarne. Mesmo que isso tivesse sido mudado, ele não estava livre de ser o instrumento disso. Então ele cumpriu aquilo até o momento da coisa acontecer. Então ele cumpriu a parte esquemática e a coisa não aconteceu. Isso tudo eu pude compreender intuitivamente. A coisa foi em câmara lenta, de forma que eu pude ver isso muito claro. Depois que a coisa passou, que eu vi que eu estava de novo andando normalmente, porque a Kombi nem parou, o câmbio continuou. Eu aí parei, fiz a volta e voltei para casa, né? Porque isto aqui foi facultativo, mas agora eu prefiro ir dormir. E fui dormir, porque a gente é ajudado, mas não deve abusar da ajuda. Isso também é uma lei, né? Então eu voltei para casa e dormi tranquilamente.